eu vou falar uma coisa aqui hoje que muita gente não vai concordar. Eu vou dizer que não existe gente ansiosa. Eu falo que a ansiedade é um sintoma. Ou seja, a ansiedade não é um mal em si. Por mais que se diga que a ansiedade é o mal do século, que a ansiedade, que não sei o que, tal, tudo que é dito sobre a ansiedade é um mal no sentido de ser um sofrimento, é um problema. Mas não é um mal em si, porque é um sintoma. A ansiedade é uma resposta a alguma coisa que se desorganizou anteriormente. Eu comparo no meu livro a ansiedade com a febre. A febre não é um mal em si, por mais sofrimento que ela traga. A febre é uma resposta a alguma coisa que está errada. É um sintoma. Você pode tratar a febre. Você pode tomar um antitérmico. Você pode tomar um banho gelado. Você pode fazer alguma coisa para resolver o problema da febre. Mas o ideal, o necessário, é que você faça alguma coisa para resolver o que está causando a febre. Pode ser uma infecção, pode ser uma intoxicação alimentar, pode ser um tumor, pode ser alguma coisa a mais. Então, enquanto não encontrar a causa dessa febre, você pode até reduzi-la, mas já ela volta, porque aquilo que está na base não está sendo resolvido. Então, quando eu entendo que a ansiedade é um sintoma, eu entendo que há fatores geradores de ansiedade. Enquanto eles não forem combatidos, o sintoma também não será vencido. E esse é o problema da nossa geração em relação à ansiedade. Como a gente não fala claramente sobre isso, a gente acabou sendo a geração que mais trata sobre ansiedade em todos os tempos e a que mais sofre com ansiedade em todos os tempos. Que é uma coisa curiosa, né? Nunca se falou tanto, nunca se escreveu tanto, nunca se tratou tanto e nunca se sofreu tanto com isso, não é? Alguma coisa talvez esteja equivocada no modo como nós estamos lidando. E aí, quando eu falo que a ansiedade é um sintoma e comparo com a febre, eu pergunto para você: você já ouviu alguém falando na vida, eu sou febril? Ah, o meu problema é que eu sou febril. Vixe, eu sou uma pessoa tão febril. Olha, vira e mexe e a febre está acabando comigo. Você já ouviu isso? Por que não? Porque não faz sentido. Por mais que a pessoa tenha febre, ela sabe que a febre não é um mal em si e por isso ela não se rotula como febril. Mas a gente faz isso com a ansiedade. Agora, tem várias coisas que causam a febre. Então, quais são as coisas que você acha que causam a ansiedade? No meu Esses livro eu principais apresento, fatores no geradores. meu livro eu apresento alguns fatores. Por exemplo, medo. O medo é um fator gerador de ansiedade. Por quê? Porque o medo repousa sobre um objeto. Qual que é a diferença do medo e da ansiedade? O medo tem objeto. Eu tenho medo de ladrão. Eu tenho medo de arma de fogo. Eu tenho medo de cachorro. Eu tenho medo de. Pode ser que o objeto seja. A gente fala em psicanálise de deslocamento. Pode ser que um medo seja um deslocamento de um medo anterior. Isso é uma outra coisa, uma coisa mais complexa. Mas assim, o medo tem um objeto. Você tem medo de alguma coisa. Quando que você tem ansiedade? Quando o medo extrapola o objeto e não se vincula a objeto nenhum, né? Tô com medo do quê? Não sei. Tô com medo de acontecer alguma coisa. Que coisa? Não sei, alguma coisa ruim. Mas que coisa ruim? Ah, não sei, eu tô com medo de, sei lá, tô com medo de perder o emprego. Mas existe a chance de perder o emprego? Bom, que eu saiba não, mas vai que eu perco. Aí eu não vou pagar minhas contas. Você está entendendo? Aí a pessoa pega uma experiência de medo, extrapola o objeto. Por quê? Porque, de algum modo, o medo faz com que a pessoa perceba que a ameaça é real. Pessoas que tiveram uma grande experiência de medo no passado, elas tendem, na ausência do objeto do medo, a dar lugar para o fortalecimento da ansiedade. Então, isso é uma ideia. Outra coisa, trauma. A pessoa que tem um trauma, ela tende a achar que esse trauma vai se repetir na história dela. Então, ela fica ansiosa, por quê? Porque toda situação análoga ao trauma desperta nela uma efusão de angústia. Por exemplo, a pessoa que foi abusada na infância, ela. Eu atendo uma moça que ela teve experiências de abuso. Ela tem medo, por exemplo, a chamada agorafobia, né? Ela tem medo de estar em lugares públicos. Por quê? Porque o excesso de gente faz com que ela tenha, inconscientemente, a sensação de que entre aquelas pessoas pode ter alguém que está intentando mal contra ela. Então, o trauma está na base da ansiedade dela, que se expressa como agorafobia. Outra coisa, conflitos. Conflitos entre
oportunidades, pessoas que têm que decidir faculdade, que têm que decidir trabalho, que têm que decidir alguma coisa, e a ansiedade cresce. Por quê? Porque, no fundo, elas sentem que estão, vamos dizer assim, não estão prontas para tomarem aquela decisão. Então, elas podem ter ansiedade. Outra coisa, culpa. Culpa é fator gerador de ansiedade, porque quanto mais culpada uma pessoa se sente, tanto mais ela acha que em algum momento a vida vai puni-la. A vida, Deus, o outro, quem quer que seja. Né? E assim por diante. Os desejos são fatores geradores de ansiedade. Até o sentimento de vazio que algumas pessoas trazem é fator gerador de ansiedade, porque a pessoa que não encontra propósito, que não encontra razão de ser, que não encontra um motivo para a sua existência, ela sofre com ansiedade por duas razões. Primeiro, porque ela teme que nunca vai encontrar uma satisfação real. E aí ela fica ansiosa por isso. E segundo, ela teme que a vida não tenha uma sequência feliz a partir do desfecho dessa vida aqui. Então ela fica sem esperança. E a ausência de esperança também é um fator gerador de ansiedade. Porque viver sem esperança, como disse Moltmann, é não viver mais, né? Agora, quando você pensa nessa participação na política, Wander, ela está sendo marcada, especialmente nos últimos anos, por algumas formas mais radicais, ou há uma certa intolerância com grupos que são diferentes, não é? Como é que você vê isso? Porque parece que há algumas maneiras assim bem radicalizadas da gente falar, não, tais grupos não podemos aceitar, esses grupos são discordantes, a gente não consegue mais dialogar com aquilo que é diverso, né? Essa diversidade eu acho que é algo preocupante, né? Como é que você vê essa participação, então, de nós, dos evangélicos, que tem esse espírito do evangelho de reconciliação, mas ao mesmo tempo agora parece que tem algumas coisas muito intolerantes para grupos que são diferentes? Ótima questão. E a gente até discute isso lá no livro também, e eu faço uma análise ali a partir de uma perspectiva sociológica de um autor chamado Pierre Bourdieu, que é um sociólogo bastante influente do século XX, um autor muito importante. E ele ajuda a gente a pensar a sociedade. E Bourdieu coloca que existem coisas que estão subjacentes numa sociedade e que é como um vulcão adormecido, e que em dados momentos isso aflora, isso vem à superfície, isso explode. E nós tivemos, na última década, no cenário político, não só no Brasil, isso está acontecendo em outros contextos aqui da América Latina também, uma eclosão, uma vinda à superfície de coisas que estavam ali, né, latentes, e que agora ganharam a luz do dia. E essas coisas nos assustaram demais. Estão nos assustando até hoje. Porque, como você bem coloca, nós estamos vendo hoje trincheiras montadas. De um lado, aqueles que se posicionam, eu sou de direita, o outro, eu sou de esquerda, mas numa intolerância enorme, como pouco se viu, ou como não se havia observado ainda na história, né, da presença religiosa no Brasil. Por quê? E aí nós temos alguns vetores, um deles a chamada internet. O advento das mídias sociais, esse advento possibilitou trincheiras, que pessoas pudessem se posicionar, falar, se expor e se sentirem protegidas, falando ali, às vezes, no anonimato. Então, a rapidez com que hoje uma notícia circula, com que uma ideia se propaga, é algo assim que assusta. Então, as pessoas expuseram, ganharam coragem para falar coisas que elas antes tinham receio de falar, na pessoalidade, mas falam pelas mídias sociais. E aí o Pierre Bourdieu, voltando a esse autor, ele vai dizer o seguinte: nenhum líder e nenhum sistema político, um sistema de poder, se consagra sem que a população, sem que os devotos e os seguidores deleguem a ele esse poder, ou projetem nele, nesse líder ou nesse sistema, os seus próprios anseios. Então, o que está acontecendo hoje? Nós estamos vendo acontecer no cenário brasileiro. Pessoas que antes eram profundamente egoístas, intolerantes, preconceituosas, aversas aos grupos diferentes,
seja por critérios que a gente queira utilizar, mas que continham isso, mas que de repente viram na figura de um candidato que pregava isso, que anunciava isso, e de um governo que se projetou para defender bandeiras bastante radicais e contra estas, né, essas práticas, essas vivências diferentes. O que acontece? Esses anseios que estavam adormecidos, que estavam latentes, se projetaram e ganharam a luz do dia. Então, nós vamos ter uma grande parte dessa população que se vê representada na figura, né, de um governante ou de um sistema de governo que fala abertamente, que expõe livremente a sua visão, né, seja de crítica a determinados grupos, seja de não aceitação daquele outro grupo, seja de intolerância a qualquer manifestação diferente. E nós temos uma população que diz: eu posso ser assim também. E agora, o que assusta, isso que você traz, é que nós temos um elemento religioso misturado a isso. Uhum. A intolerância agora, ela vem em nome de Deus também. Ela vem com a chancela de pessoas que professam uma fé religiosa. E a religião, na sua essência, não combina com a intolerância, ela não combina com a discriminação. Porque, na essência, e vamos pensar no caso do cristianismo, a essência do evangelho é o amor ao semelhante, é o amor ao próximo, é a aceitação do outro, mesmo que ele seja diferente. Ele tem que ser amado como ele é, né? Esse é o princípio do reino de Deus, o princípio do evangelho. Mas essa massa hoje religiosa não está conseguindo se comportar por esse elemento. Então, o tema de hoje, Daniel, ele tem a ver com o narcisismo, né? Eu fiz até um vídeo no meu canal, um pequeno vídeo falando sobre a espiritualidade que não deve ser narcisista, porque a gente vive num mundo de muito ensimesmamento, né? Mas eu não quero falar mais sobre isso, eu quero que você, antes da gente pensar nessa relação, claro, e nos problemas que você vê, e algumas coisas disfuncionais na espiritualidade, mas o que, na verdade, você vê como narcisismo? O que é ser narcisista, né? O narcisismo, Rubens, é um transtorno de personalidade no qual, de uma maneira muito objetiva e num senso comum, assim, um indivíduo tem a si mesmo como principal objeto do seu investimento afetivo. Então, a gente pode conceituar de forma simples o narcisismo enquanto esse transtorno de personalidade que faz com que uma pessoa direcione os seus afetos majoritariamente para si. Então, por isso que no senso comum a gente fala que a pessoa narcisista é uma pessoa autocentrada, uma pessoa que só pensa em si, que ignora os outros. Essa definição de narcisismo, obviamente que com uma conceituação mais técnica, ela vem do início do século passado com Freud. Então, ele é uma descrição de um transtorno de personalidade. Agora, desde a década de 70, o narcisismo vem sendo estudado também a partir da obra de um crítico social norte-americano chamado Christopher Lasch. O narcisismo vem sendo estudado também a partir do seu fenômeno, não apenas no indivíduo, mas no contexto social. Então, esse teórico, Christopher Lasch, ele cunhou um termo a partir do conceito de Freud e da psicanálise chamado de narcisismo cultural, que tem a ver exatamente com isso, né? Com a percepção que ele tinha de que padrões muito similares ao que a psicanálise identificava no indivíduo podiam ser vistos no seu tempo na sociedade na qual ele vivia. Então, hoje, a gente vê essa referência do termo narcisismo majoritariamente a identificação de um transtorno individual, mas também como uma descrição de fenômenos culturais, comportamentais sociais. Opa, então você está dizendo que não é apenas uma coisa introjetada para dentro, mas é uma coisa que você talvez possa ter uma sociedade inteira narcisista. Quando você olha nas mídias, quando você vê numa festa, quando você está olhando um programa da televisão, você quer dizer que a coisa pode ser muito mais complexa, ela pode envolver uma sociedade inteira, né? Sim, exatamente. Não que uma sociedade seja composta... Uma cultura narcisista, eu acho que é bom definir isso, ela não é sinônimo de uma sociedade formada por indivíduos todos narcisistas, mas é uma sociedade
que se organiza a partir de padrões culturais que se assemelham ao narcisismo. Então, não é que todo e cada indivíduo necessariamente é alvo desse diagnóstico de um indivíduo com um transtorno de personalidade narcisista, mas é que nós, de alguma forma, estamos construindo padrões culturais, sociais, como você falou, coletivos, que são balizados por comportamentos que se assemelham muito ao que a psicanálise chamaria de narcisismo. Daniel, agora eu quero perguntar de forma prática para você. O que você quer dizer quando você olha para o dia a dia na cidade? Quais são alguns desses padrões? Assim? Vamos sair da teoria para a prática. O que quer dizer isso? Quando eu olho ao redor, quando eu vejo uma televisão, quando eu vejo na mídia, na internet, o que você acha que é narcisismo na nossa cultura? Olha, alguns elementos que eu poderia identificar como elementos culturalmente narcisistas, por exemplo, um excesso de individualismo, uma cultura na qual pessoas, ainda que vivam em comunidade, pensem majoritariamente em si, disputem o que quer que disputem para si, pensando em si, no seu próprio benefício. Então, o individualismo como uma marca social é uma característica assim que aponta nessa direção. O enfraquecimento do senso de fraternidade, de solidariedade, são também marcas e sinalizações de um fortalecimento de um espírito narcisista, um ethos narcisista, né? Então, o enfraquecimento do senso de coletividade, o excesso de individualismo e a valorização do individualismo, uma disputa excessiva pelo holofote, uma necessidade muito grande de uma espécie de espetacularização da vida, também é um fenômeno assim muito próprio de um comportamento narcisista, né? A vida não tem mais ordinário, a vida só tem extraordinário. O dia de todo mundo é extraordinário o tempo todo. Então é como se todo mundo estivesse debaixo de um holofote, com luzes voltadas para si o tempo todo, tudo é maravilhoso. Então, esses são alguns comportamentos, por exemplo, que apontam muito para essa direção, sabe? Uma cultura formada a partir desses pilares de muito autocentrados, depreciativos do outro, enfraquecido nos laços. Quando a gente pensa em espiritualidade hoje nas igrejas, frequentemente é só uma experiência espiritual, a gente ir para o céu, ou a gente participar de um momento assim com muitas emoções, de uma confraternização religiosa, mas a espiritualidade, ser uma pessoa cheia do Espírito de Deus, tem muito a ver com essa busca de justiça social e pública, não é verdade, Júlio? Sim, eu acho que nós reduzimos o evangelho, a justiça do reino, ao ser crente. Eu sempre digo, ser crente na igreja é fácil, até eu. Se o problema todo é esse, qualquer hora na igreja, se você quiser que eu fale em línguas, eu falo. Se o problema todo é esse, se você quiser que eu faça aquela oração que deixa todo mundo babando, nossa, que pessoa espiritual, eu faço. Qualquer um pode fazer. Mas não é isso. Ser espiritual é viver de segunda a segunda de acordo com o fruto do Espírito, com a força do Espírito, com a potência do Espírito. E ser espiritual é ser uma pessoa justa, em todos os sentidos. Justa individualmente, politicamente, economicamente, comunitariamente. O melhor exemplo de justiça é Jesus. Né? O melhor exemplo de espiritualidade é Jesus. Jesus, ele ia na sinagoga, ele frequentava o templo, ele cumpria as suas obrigações religiosas, mas ele nunca reduziu a espiritualidade ao frequentar templo e sinagoga. Né? Pelo contrário, ele sempre procurou mostrar os limites do templo e da sinagoga. No Evangelho de Marcos, o primeiro milagre de Jesus é um exorcismo. E onde ele acontece? Numa sinagoga. Quer dizer, é fantástico essa passagem do primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, porque Jesus está ensinando numa sinagoga, num lugar puro. E então aparece uma pessoa dominada por um espírito impuro. E Jesus exorciza esse espírito, liberta a pessoa desse espírito impuro. E o povo fica todo alvoroçado. Quem é esse que ensina com autoridade? Até ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. O pessoal não entendeu direito. O poder de Jesus não era mandar o espírito embora. Embora é óbvio que ele tenha feito isso.
poder de Jesus era mostrar que a sinagoga não era o lugar da pureza, mas da impureza. Quer dizer, a gente confundiu os milagres de Jesus, João chama de sinais. O sinal faz você olhar para outra coisa. Então, quando Jesus expulsa demônios, cura, anda sobre o mar, multiplica pão, ele não está dizendo para a gente olhar para essas coisas. Ele está dizendo, você viu a multiplicação dos pães, por que você deve olhar? Olhe para a generosidade, reparta o que você tem. Coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Você olhou para o exorcismo, o que você aprendeu? Viva uma vida de amor ao próximo, de liberdade, de justiça, e abra o espaço para o seu próximo ser livre. Ore por ele, ore por ela, para que ele não precise ser dominado por nenhum poder estranho. E assim sucessivamente. Jesus andou sobre o mar. O que você deve olhar para quê? Para cuidar da natureza. Porque Deus é o Senhor da natureza. Então cuida. Não é para você poder andar sobre o mar também, né? Aliás, isso é uma coisa muito interessante. A pessoa que fica querendo muito milagre, eu sempre digo assim, tá, então você quer fazer milagre? Maravilha, faz o mesmo milagre de Jesus. Anda sobre o mar. É pouco? Ora e pega uma montanha, leva pega um monte Everest e traz aqui para o Brasil. É pouco? Então morre na cruz. Vamos ver o que acontece. Você vai ressuscitar e salvar a humanidade. A gente às vezes quer milagre, mas a gente não quer o Jesus do milagre. A gente quer a experiência da espiritualidade, mas a gente não quer o espírito da espiritualidade. O espírito é que me torna espiritual. E o espírito é o espírito da justiça. Lê Isaías 42. Né? O servo está cheio, foi ungido pelo Espírito de Deus para proclamar justiça e direito às nações. É Isaías 61, que Jesus cita. O Espírito está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos cativos, proclamar libertação aos cegos, né? E assim por diante.